E aí eu voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, só tinha eles. E aí num determinado momento, num determinado dia, minha mãe falou assim, vamos à missa? Na minha cabeça, a missa era a missa da tosse. O que era a missa da tosse? Era a missa daquelas velhinhas que vão tentar cantar e não conseguem, tosse, mas no microfone. Né? Só que não foi na nossa paróquia. Né? Nós tínhamos a nossa paróquia, que eu fiz a primeira Eucaristia, a Crisma, tudo mudou. Na época da explosão do padre Marcelo Rossi, da explosão de tudo que aconteceu ali no finalzinho da década de 90, início do ano da década de 2000, mas mais na década de 90. E eu cheguei naquele lugar, que não era uma igreja, era um galpão, vi aquela multidão de gente, aquela missa com música, com todos os instrumentos, com todas as coisas, aquele padre que falou o que eu entendia. E já me chocou aquela missa. Eu falei, alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente. E aí, no final da missa, o padre Marcelo passeia com o Santíssimo Sacramento. E ele desceu, e primeiro ele fez toda a preparação, que agora nós vamos receber Jesus e tudo mais. Aí chegou aquela coisa grande, dourada. Eu falei, nossa, será que aquilo ali é Jesus? Não sabia que aquilo lá se chamava ostensório. E aí ele passava, e ele passa, né, ele dá uma volta no lugar. Só que ele foi assim uns 20 metros à frente e voltou. No que ele voltou, ele traçou o sinal da cruz com o Santíssimo Sacramento na minha cara. Nossa. Não fez mais nada, só fez isso. Ali, alguma coisa aconteceu. Ele foi e voltou? Ele foi uns 20 metros à frente e voltou de costas, assim. Uhum. Acho que Deus falou para ele, ó, é aquele menino lá. Aí ele voltou de costas, parou com o Santíssimo Sacramento e traçou o sinal da cruz. Que coisa, hein? Naquele momento eu senti uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu sei hoje o que é. Uhum. Mas eu não sei explicar o que aconteceu. Como, enfim. E aí ele subiu, colocou o Santíssimo Sacramento no altar, e aí reza e canta e tudo mais. E naquele momento ele fala, dentre todos vocês, um jovem aqui presente está sentindo o chamado de Deus a uma vocação específica. Ele não disse ao sacerdócio, ele não disse nada mais disso, ele só falou isto. Aquilo veio como uma avalanche de amor, eu posso dizer. E naquele momento, ele falou isso, no meu coração eu respondi, quero ser padre. Caramba. Foi tudo no mesmo dia, né? Porque foi o meu encontro pessoal com Jesus Cristo ali. Uhum. Foi, eu digo, o batismo no Espírito Santo, que eu chamo, que eu digo, e foi a vocação. 28 de janeiro de 1998. Dia de Santo Tomás de Aquino. Oh, patrona aqui do nosso canal. Por isso que quando você me convidou, eu falei, Tomás de Aquino quer conversar comigo. Porque foi no dia dele, né? Então, e hoje eu falo, quando eu converso com as pessoas, quando eu digo, quando eu estou dando formação, eu sempre bato quando foi o seu encontro pessoal com Jesus. Porque muitos não fizeram a experiência de um encontro pessoal com Jesus. Tem a sua religião, tem a sua fé, fazem até as coisas bonitinhas, mas não tem um encontro pessoal com Jesus. Deixa eu dar um salto na história para explicar isso teologicamente, depois que para mim ficou aquela coisa marcada na vida. Como teólogo, estudante de teologia, eu sempre li e admirei muito o Joseph Ratzinger, sempre. Em 2005, quando ele é eleito Papa. E depois, quando ele escreve a primeira encíclica, Deus Caritas Est. Eu peguei aquela encíclica e devorei-a. Eu era estudante de teologia já. Só que o que me trouxe uma verdade experiencial foi o primeiro parágrafo da Deus Caritas Est.
No início do ser cristão não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um novo sentido ao existir. Pronto. Ali eu entendi o que aconteceu lá em 98. Não bastava eu ter tido uma grande ideia. Ali o Papa Bento ele escrevia pouco e destruía séculos. Numa única frase, não, o cristianismo não é uma grande ideia. Ele acabou com todo o século XIX do iluminismo. É verdade. Nem uma atitude moral. Ele acabou com todo o jansenismo e tudo que tinha na questão moral. Não é uma filosofia, né? Não é uma filosofia. Não é apenas uma atitude moral. Não é você deixar de fazer isso simplesmente porque você quer deixar. Uhum. Não, aí ele coloca, no início do cristianismo, é um encontro com uma pessoa. Ali ele é ousado em dizer, inclusive, que nós somos cristãos não pelo batismo. Nós somos cristãos pelo encontro com Jesus. Que é esse encontro que vai me fazer pedir o batismo. E é o que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Uhum. Quantos, né? A primeira pregação de Pedro, a segunda pregação de Pedro, todos eles ouviram a pregação de Pedro, até a minha padroeira hoje, né? Eu sou pároco da paróquia Santa Cândida, e Santa Cândida conta-se a tradição que foi discípulo de Pedro, uma mulher muito doente, que ouviu a pregação de Pedro e mudou de vida e pediu o batismo. Uhum. Então o encontro com Jesus é o que nos faz cristãos. Então naquele dia, 28 de janeiro de 1998, foi esse encontro com Jesus que mudou a minha história. A minha vida, ela tem um início quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, e ela tem um renovo no dia 28 de janeiro de 1998. Né? Porque ali foi justamente o momento em que eu digo, com toda a sinceridade, foi quando eu comecei a viver. Eu antes sobrevivia. Uhum. A partir daquele momento eu comecei a viver. O senhor encontrou o sentido, né? Eu encontrei o sentido. Já não era mais simplesmente uma bexiga cheia de ar. Tinha sentido. Era sólido. Não era mais gasoso. E muito menos líquido. Era sólido mesmo. Aí começou a minha a outra jornada. Primeira pessoa que eu fui falar, minha mãe. Mãe, quero ser padre. Imagina a cara dela. Ela, o quê? Até onde você era um prostituto? Você quer ser padre? Mas ela falou, se for de Deus, vai. Comecei a namorar. E aí entra uma outra fase da história também muito bonita, porque eu queria só rezar. Eu procurava a igreja para participar da missa todos os dias. Eu chegava em casa tarde do trabalho, eu rezava o rosário inteiro. João Paulo II ainda não tinha colocado o quarto, né? Então era somente os 3. Eu rezava o rosário inteiro e eu queria ler a Bíblia e eu queria... eu falo assim, né? Os efeitos desse encontro pessoal com Jesus, dessa ação do Espírito Santo em nós. O repúdio ao pecado. O repúdio ao pecado. Era então interessante porque tem os squish, né? Que é esse negocinho aí em cima. O alerta de incêndio. Né? Aquele negocinho ali. Quando você faz essa experiência com Jesus, esse negócio fica ligado o tempo todo. Qualquer sinal de fumaça, aquele negócio já joga água em você. Ou seja, qualquer sinal de pecado, você já sente um repúdio muito grande. Isso precisa ser alimentado até. Eu preciso alimentar isso até hoje. Porque senão também a experiência com Deus, nossa experiência com Deus, porque nós queremos, pode esfriar. Então esse repúdio ao pecado, a busca pela oração, a busca pelos sacramentos. Eu queria me confessar toda semana. É o que eu faço hoje. Mas eu queria me confessar toda semana, se possível todos os dias. Teve um padre que eu fui me confessar, ele falou, de novo? Ué, eu pequei? Sai da igreja e já volta pela porta do fundo. Por isso que eu falo a você, não tenha vergonha de confessar todos os dias. E se o padre falar, mas de novo, você fala, pois é, padre, eu pequei de novo. E o senhor está pecando me julgando. Ora essa. Fale com isso, fale dessa forma com caridade pro padre. Mas assim, aí foi quando eu, num dia, eu cheguei em casa, minha irmã falou assim, me leva na casa de uma amiga minha, que é aniversário dela. Falei, tá bom, entra, eu te levo.
Ela falou, não, vai se trocar, vai tomar um banho, você acabou de chegar. Eu falei, não, mas eu não vou ficar, eu só vou te levar. Eu falei, não, você vai, você fica comigo. Minha irmã namorava, só que ela naquela época, o namorado estava viajando, sei lá o que era. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí tomei banho e fui. Nessa que eu fui, a moça desce da escada, aí o homem velho bateu. Eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E nessa que eu falei, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, aí nós trocamos telefone, aí começamos a conversar e tal. Da minha vida ainda antiga, né? Porque o homem velho, ele agoniza, mas não morre. E aí, então eu já queria ir para os finalmente. Uhum. Ela falou assim, não, nós não estamos namorando ainda. O dia que eu tentei dar um beijo nela. Nós não estamos namorando ainda. Eu falei, não? Ela, não. E o que precisa? Você precisa fazer 2 pedidos. Eu falei, sério? Ela, sério. Você precisa pedir para mim que você quer namorar comigo, que eu não fico, eu namoro. E você precisa pedir para os meus pais. Eu, que? Pleno século, final do século XX, você quer que eu peça em namoro? Ela, é assim que eu namoro. E como um bom colérico, eu falei, eu vou topar o desafio, eu vou lá falar com seu pai e sua mãe. Fui, fiz. Aí até com uma forma de falar assim, e agora? Ela falou, agora você precisa pedir para mim se eu quero namorar com você. Eu falei, e ainda? Eu já falei com seus pais. Ela falou, pois é, mas você ainda não fez o segundo pedido. Você quer namorar comigo? Eu falei para ela. Aí começamos a namorar. E aí nessa primeira conversa, pós-pedidos, aí começamos a conversar sobre várias coisas e entrou o assunto religião. Ela falou, você tem alguma religião? Eu falei, tenho. Sou católico. Inclusive quero ser padre. Eita. Olha que forma bonita de começar um namoro. Tendo em vista que o sacerdócio católico latino tem o celibato. Exato. Aí ela falou, não se preocupa, que isso eu vou tirar da sua cabeça. Eu falei, tá bom. Eu falei, e você? Ela falou, sou católica, praticante, inclusive tenho um tio que é padre, inclusive esse tio fundou uma comunidade, esse tio, ele fundou uma comunidade chamada Canção Nova, e o meu tio é o padre Jonas Abib. Você conhece? Eu, não conheci. E aí a gente começa a entender, né, o caminho de Deus para nós. E aí, gostou desse corte? Então se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.